Havia um jovem chamado José. Ele não era o mais forte, não era o mais velho, mas era o mais amado pelo seu pai. Jacó olhava para José com carinho diferente, e um dia ele deu a ele um presente que mudaria tudo: uma túnica colorida. Aquela túnica não era apenas uma roupa, ela representava favor, escolha e propósito. Mas o favor que vem de Deus muitas vezes desperta inveja das pessoas. Seus irmãos começaram a olhar para ele com desprezo. O ambiente ficou pesado. O amor do pai virou motivo de ódio. E como se não bastasse, José teve alguns sonhos. Sonhos que vinham de Deus. Ele sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe. Depois, sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. José ainda era jovem, não sabia que nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus falou com você em segredo. Quando ele contou seus sonhos, seus irmãos não viram propósito, viram orgulho, ameaça. E naquele dia, o ódio nasceu no coração deles. Certo dia, José foi enviado por seu pai para procurar seus irmãos no campo. Ele foi em amor, em obediência e foi em paz. Mas enquanto ele caminhava, seus irmãos o viram de longe e disseram: "Lá vem o sonhador." Eles não viam mais um irmão, eles viam um problema. Arrancaram sua túnica, arrancaram sua dignidade e arrancaram sua segurança. Jogaram José dentro de um poço seco, escuro e profundo. José gritou, chamou pelos irmãos, pediu ajuda, mas ninguém respondeu. Enquanto José ainda estava no poço, uma caravana passou. Seus irmãos tiveram uma ideia ainda pior. Em vez de matá-lo, resolveram vendê-lo por algumas moedas. Venderam o próprio sangue. José foi levado para o Egito como escravo, longe do seu pai, longe de casa e longe de tudo que ele conhecia. E enquanto isso, seus irmãos sujaram sua túnica com sangue e disseram ao pai: "Um animal o matou." Jacó chorou, José sofreu e o silêncio de Deus parecia continuar. José chegou ao Egito como escravo, sem nome, sem família, sem sonhos aparentes. Mas havia algo que ninguém podia tirar dele: a presença de Deus. Mesmo longe de casa, mesmo ferido e mesmo traído, Deus ainda era com José. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, um oficial importante do Egito. E algo começou a acontecer. Tudo que José fazia prosperava, não porque o lugar era bom, mas porque Deus estava com ele. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. O escravo virou líder, o ferido virou referência, o rejeitado virou confiável. Mas a história de José ainda teria uma prova difícil. A esposa de Potifar começou a olhar para ele com outros olhos. Todos os dias ela insistia, todos os dias ela o chamava, mas José tinha uma decisão no coração: ser fiel a Deus. Ele disse: "Como eu poderia pecar contra Deus?" José fugiu. Ele perdeu a capa, mas não perdeu o caráter. Rejeitada, a esposa de Potifar mentiu. Disse que José tentou atacá-la. E de repente, um homem confiável virou um criminoso. O inocente virou culpado e José foi lançado na prisão. Ele fez o certo e mesmo assim sofreu. Ele foi fiel e mesmo assim foi injustiçado. E algo incrível acontece. A Bíblia diz que Deus era com José até na prisão. O carcereiro começou a confiar nele. José começou a cuidar dos outros presos. Mesmo preso, ele continuava servindo a Deus. Um dia, 2 homens tiveram sonhos: o copeiro e o padeiro de Faraó. José interpretou os sonhos corretamente. O copeiro seria restaurado, o padeiro morreria. E antes do copeiro sair, José fez um pedido simples: "Lembra de mim quando você estiver lá fora."
Mas o copeiro esqueceu. José continuou na prisão por mais 2 anos. Aqui, uma das partes mais profundas da história, José estava longe de casa, injustiçado, esquecido, preso e em silêncio. E mesmo assim, Deus ainda estava trabalhando. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O atraso não era rejeição, era preparação. 2 anos se passaram, 2 anos de espera, de silêncio, 2 anos onde nada parecia acontecer. Mas no tempo certo, Deus moveu o céu e a terra. Faraó teve um sonho. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Depois, viu 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguiu interpretar, então o copeiro lembrou: existe um homem na prisão, interpreta sonhos. José foi tirado da prisão, se limpou e disse ao faraó: não sou eu, Deus dará a resposta. José explicou o sonho. Viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E ele deu a solução: armazenar alimento. Faraó olhou para José e disse: não há ninguém como você. E naquele dia, o prisioneiro virou governador do Egito. Em um único dia, José saiu da prisão e entrou no palácio. Isso nos ensina algo. Quando Deus decide te honrar, não importa quanto tempo você esperou, a virada acontece de repente. A fome chegou, não só no Egito, mas também na terra de José. Seus irmãos foram ao Egito comprar comida e se ajoelharam diante ao governador, sem saber que era José. O sonho se cumpriu. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele testou o coração deles, queria ver se ainda eram os mesmos. E quando viu que haviam mudado, José chorou. Chorou alto, chorou como quem guardou por anos, e disse: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Os irmãos ficaram com medo, a culpa voltou, o passado apareceu. Mas José disse algo que é uma das frases mais fortes da Bíblia: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. Ele não se vingou, ele perdoou. O poço virou um propósito, a prisão virou treinamento e a dor virou salvação. José salvou sua família e José salvou nações. Talvez hoje você esteja no poço, talvez esteja na prisão, talvez esteja em silêncio, mas Deus está escrevendo uma história maior do que você consegue entender. O que fizeram contra você não é maior do que o Deus vai fazer por você. Deus transforma o poço em caminho, a prisão em preparação, dor em propósito, e no tempo certo Ele te coloca no lugar certo. Se essa história falou com você, lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua. O poço não é o fim, a prisão não é o fim, e o silêncio também não é o fim. O propósito de Deus vai se cumprir no tempo certo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E aqui na descrição tem uma playlist com mais histórias da Bíblia, para fortalecer a sua fé e acalmar seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Paz do Hoje.